Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa 23ª aula sobre funções reais. Na aula de hoje, na verdade, nós não vamos abordar o tema funções, mas vamos estudar um pouco sobre graus e radianos, entender a relação entre eles e a importância da medida dada em radianos. Vamos lá, pessoal, para começar a aula de hoje, nós vamos direto para o GeoGebra. Aqui, pessoal, eu construí um círculo trigonométrico e a partir desse círculo construir três ângulos de mesma medida. Porém, esses ângulos têm uma característica muito especial. Observe o seguinte: cada ângulo desse ele tem um comprimento de arco igual à medida do raio. Como nós sabemos que aqui é um círculo trigonométrico, aqui nós temos o raio 1. Então, eu peguei um arco de comprimento 1. Observa que, é claro, nós temos aqui três arcos de comprimento 1. Para quem já lembra da relação entre radianos e graus, nós sabemos que nós precisamos de 3,14, né, que é o π radianos para completar os 180. Mas isso que nós vamos aprender hoje. Olha, um radiano é a medida correspondente a um raio sobre o perímetro da circunferência. Então, o raio cobre uma medida na circunferência e esse arco que é coberto pelo raio, ele determina a medida de um radiano. Ou seja, esse ângulo alfa, esse ângulo beta e esse ângulo gama são iguais e cada um deles determina um radiano. Pessoal, vamos dar uma olhada lá na nossa apresentação. Aqui, olha, nós temos aquele mesmo desenho que aparecia para nós no GeoGebra. Observa que nesse desenho eu posso dizer que o comprimento da circunferência é 2πr, nós já sabemos disso. Porém, eu posso dizer que o comprimento dividido pelo raio é igual a 2π. Observa, pessoal, eu disse que cada medida dessa correspondia a um raio. Cada ângulo desse, o comprimento do arco era igual a um raio. Ou seja, aqui eu tenho um raio, aqui eu tenho outro raio, aqui eu tenho outro raio. E com aquela razão que está aqui, olha, eu descubro que para que eu cubra toda a circunferência com raios, eu precisaria de 2π raios daqueles. Portanto, essa é a ideia que surge para entender um pouco do radiano. O radiano é a medida, um radiano é a medida do ângulo correspondente ao comprimento do raio sobre a circunferência. Então, aqui nós temos a medida equivalente a 1 radiano. Vamos entender por que o radiano não tem unidade de medida. Primeiro, pessoal, a gente sabe que, eu acabei de dizer, se todo o comprimento da circunferência for coberto pelo raio, nós cobrimos um ângulo de 360 graus, ou seja, o comprimento da circunferência total é 2π. Mas como a gente sabe, a razão entre o comprimento e o raio também é igual a 2π. Então, para tomar um exemplo, observe o seguinte: se para 360 graus eu tenho 2π, quanto que seria o valor para 30 graus? Olha, para a gente obter essa proporção, nós fazemos 360 sobre 30, que é igual a 2π sobre x. Observa que quando a gente divide esses dois valores, a gente divide a única unidade de medida que aparece no nosso problema. Quando a gente tem aqui comprimento sobre raio, eu estou dividindo uma medida que pode ser dada, por exemplo, em metros, por outra medida que também pode ser dada em metros. Quando eu divido duas unidades, dois valores com a mesma unidade de medida, eu passo a ter uma constante. Então, essa constante que eu obtenho aqui, que é igual a 12, né? Essa constante que a gente obtém, que é igual a 12, ou 12 sobre 1, ela determina 2π sobre x. Observa, 2π é uma constante, 12 sobre 1 é uma constante, então x será obtido através da razão entre duas constantes. Então, o valor de 12x, multiplicando cruzado, é igual a 2π, então x é igual a 2π sobre 12, simplificando π sobre 6. Pessoal, π sobre 6 é uma constante. O que quer dizer essa constante? Se eu multiplicar essa constante pelo valor do meu raio, eu obtenho uma medida de comprimento de arco igual a 30 graus. Ou seja, se eu pego o raio
da minha circunferência, nesse caso 1, e multiplico por π sobre 6, eu tenho uma medida de ângulo igual a π sobre 6. E aí nós sabemos que essa medida, pelo próprio exercício que a gente fez, equivale ao ângulo de 30 graus. Pessoal, imagina o seguinte, um radiano seria qual valor? Se eu tenho 180 graus valendo π radianos, que é a metade, já que 2π é 360, eu posso dizer que π representa um ângulo de 180. Muitas vezes as pessoas perguntam, π vale 3,14 ou vale 180? π nunca valeu 180. Quando eu multiplico o raio de uma circunferência por π, eu obtenho um comprimento de arco equivalente a um ângulo de 180 graus. Porém, quando eu tenho π, ele sempre vai valer aquele número irracional, ter 3,14, 15, infinitos decimais, né? Aqui nós podemos dizer o seguinte, se 180 vale π, então eu quero saber quanto vale um radiano. Então, nós podemos fazer que x vezes π é igual a 180 graus. Aí, pessoal, como eu quero o ângulo em graus, eu posso dizer que o ângulo de 180 dividido por π vai ser uma medida em graus. Lembra que o π é uma constante? 180 dividido por algo um pouco maior que π, em torno aí de 3,14, nós vamos ter um ângulo de aproximadamente 57 graus. Pessoal, se a gente pensar, 3 vezes 57 não vai completar os 180 graus. Por isso, nós temos aqui 3 radianos, olha. Nós ainda não completamos os 180 graus, temos mais um ângulo pequenininho aqui para a gente completar. Para entender definitivamente, pessoal, a relação entre graus e radianos, a gente tem que sempre lembrar. O radiano, ele determina quantas vezes o raio cabe naquele arco de circunferência. Então, se eu quero um ângulo de 360 graus, o meu raio vai caber 2π vezes. Se eu quero um ângulo de 180 graus, o meu raio vai caber π vezes. E, por exemplo, se eu quero um ângulo de 30 graus, o meu raio vai caber π sobre 6 vezes dentro daquele arco de circunferência. Pessoal, estudem bastante. Na próxima aula veremos duas atividades desse capítulo e até a nossa próxima aula. Um grande abraço.